Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos aqui no Estratégia Concursos para apresentar para você todo o conceito de biologia, todo o conteúdo necessário para o seu certame. Agora, a gente vai, na sequência, ter aula de membrana plasmática. Vimos na nossa última aula a introdução à citologia. Quais são as principais características, quais são aquelas organelas que vão ser faladas ao longo desse bloco de citologia. E vimos também algumas diferenças entre células procariontes, eucariontes vegetais e animais. Nessa aula de hoje, olha para o slide, a gente já está aqui com o nosso tema, a estrutura da membrana plasmática. Essa aula é curtinha, você vai gostar, é só para você conhecer a membrana plasmática propriamente dita. Então, primeiro, eu quero que você saiba a função dela para que você possa destrinchar comigo sua estrutura. Bom, a função da membrana é delimitar o conteúdo citoplasmático. Ela faz isso muito bem graças ao caráter anfipático que a gente já estudou. Ela regula o fluxo de entrada e saída de substâncias na célula. Ela faz isso graças à característica apolar e polar que ela possui, que não deixa de ser anfipático também. E ela é capaz de reconhecer outras células e substâncias por conta da estrutura que há por fora dela, chamada de glicocálix. Continua no slide comigo, porque eu quero justamente já entrar no objeto de estudo da aula de hoje. Na estrutura, na composição dela. Fosfolipídio é aquela molécula que você aprendeu comigo, que tem aquele formato curioso, que tem lá uma cabecinha, beleza? Essa cabecinha de fosfato, ela é uma região hidrofílica e ela é ligada a ácidos graxos, dois ácidos graxos, que formam as perninhas desse fosfolipídio. Não posso esquecer de botar o glicerol, que fica entre os dois, que fica aqui posicionado nessa região de baixo. Então, isso é um fosfolipídio. O que eu quero que você saiba do fosfolipídio é o seguinte, que essa região, ela consegue misturar com a água porque é polar. Essa região aqui, ela não consegue misturar com água justamente porque ela é apolar. Quando uma membrana plasmática é formada por uma bicamada, nós temos fosfolipídio por um lado, nós temos fosfolipídio para o outro, e nós temos os ácidos graxos voltados para a parte interna. Então, a água, ela consegue entrar em contato com essas moléculas que estão de um lado, olha aqui, vou pegar um azulzão escuro, ó, isso aqui é uma molécula de água, aqui é outra molécula de água, mais uma molécula de água, e consegue, então, reagir e conectar-se com esse fosfato que se encontra ali, que é polar. Mas é muito difícil, cara, a água passar por entre o fosfato, olha aqui a minha setinha azul, e conseguir vencer essa imensa camada de gordura que eu estou mostrando para você através desse tracejado aqui, ó. Tudo que se encontra entre esse tracejado que eu estou fazendo é gordura. Então, existirá o meio intracelular, que será esse que eu estou construindo, o meio intracelular, que eu estou botando aqui embaixo do seu desenho, existirá o meio de fora da célula, o extracelular. E existirá o meio da membrana, que é essa parte totalmente repleta de ácidos graxos, que eu estou pintando aqui de amarelo, de laranja, para que você saiba que é um mar de gordura. Então, meu camarada, para uma molécula de água atravessar um mar de gordura, só Moisés mesmo abrindo esse mar para fazer com que ela consiga atravessar. Ou que essa membrana já possua estruturas bem localizadas que garantem a passagem de moléculas de água para a sua região interna ou a saída de água para a sua região externa. Essas estruturas são chamadas de proteínas. Olha para cá, que eu já botei ali, já o gancho para a nossa segunda, proteínas que atravessam a membrana, tudo bem? Essa ali é uma proteína. E do lado de fora, a membrana, ela possui carboidratos, que eu vou fazer de verde aqui, ó, que ficam presos nos fosfatos.
ou presos até mesmo nas proteínas que ficam ali. Do lado de dentro a gente até tem algumas proteínas, mas carboidratos não. Carboidratos são encontrados mesmo do lado de fora. O conjunto desses carboidratos todos nós chamamos de glicocálix, justamente porque eles são feitos de glicídios. Então, glicocálix é o conjunto, volta para cá, de carboidratos que existem na membrana e que são responsáveis pelo reconhecimento dela. Na sequência, só para você ver o mesmo desenho que eu fiz, só que agora, né, em computação gráfica, bem bacana, para que você possa acompanhar. Água de um lado, água do outro, cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica, formando essa bicamada de fosfolipídio. E aí as proteínas? Volta para mim. As proteínas, a gente classifica elas de duas formas principalmente. Ou integrais, que atravessam a membrana, ou periféricas, que ficam na periferia da membrana. As periféricas a gente encontra principalmente na parte de dentro. Elas funcionam para sinalização da membrana. Quando alguma coisa se liga lá em cima, essas proteínas podem se alterar. Tem algumas bem famosas, né? Tem, por exemplo, a proteína G, que é uma proteína que passa várias vezes e tem algumas presas na parte interna que ajudam na sinalização da nossa célula. Enquanto as proteínas integrais, elas atravessam de fato a membrana. As integrais, elas funcionam principalmente como transportadoras. Se elas forem um canal que permita a passagem de substâncias por dentro dela, como essa que eu acabei de desenhar para você no slide, então nós temos uma proteína transmembrana canal, ou só transmembrana, que ajuda no transporte de substâncias. Volta para o slide. Olha só, aqui a gente tem as funções dessas proteínas, tá? Para você ter anotado aí. Então vamos lá. Transporte são aquelas proteínas canal, que vão ajudar a passagem de alguma coisa por entre elas. A atividade enzimática é se essa proteína for responsável por estimular ou acelerar alguma reação química intra ou extracelular. Reconhecimento é porque algumas proteínas que têm carboidratos na sua composição, na parte de fora, podem servir como ligantes para outras proteínas. E ancoragem funciona principalmente no sistema de defesa, quando uma proteína ajuda um linfócito ou algum macrófago a se conectar com outra proteína de outra célula para estimular algum evento de defesa. Pode voltar para mim. É muito comum no sistema imunológico nós termos células de defesa que se aproximam de células infectadas, se ligam nelas com essas proteínas de ancoragem e ajudam na destruição dessa célula infectada. Muito comum, e a gente vai ver isso também na aula de sistema imune, que a gente vai ver lá na frente. O que eu queria falar aqui nesse momento com vocês é que existem ainda estruturas na membrana, que são adaptações da membrana, que ajudam as células a ficarem grudadas, a ficarem unidas. Existe, por exemplo, as junções gap. As junções gap, elas são estruturas que as gap junctions, não, desculpa, os desmossomos que eu queria falar. São estruturas que aumentam a adesão entre células adjacentes, fazem as células adjacentes a ficarem mais presas e mais conectadas. Isso a gente vai ver também nas especializações da membrana. Tudo bem? Então, vamos aproveitar que a gente está nessa sequência e olha aqui no slide. A gente tem os glicídios. Falei das proteínas, agora eu vou falar dos glicídios, os carboidratos que se encontram na membrana. Eles podem ser ou glicolipídios, se estiverem ligados ao fosfolipídio, ou glicoproteínas, se estiverem ligados na proteína. Isso aqui, ó, cai pra caramba nas provas, tudo bem? Então, vou botar aqui, ó, cai bastante essa diferença aqui, vale a pena você saber. E os dois juntos, né, tudo que está do lado de fora, como eu disse, acaba formando o glicocálix. Somente serão encontrados, também falei, na face externa da membrana. E graças a ele é que a gente tem aquele negócio lá do sangue, ó, o sistema ABO. O sistema ABO nada mais é do que um sistema que é organizado e realizado através da relevância das proteínas de membrana das hemácias. Não entendi, Feitosa. É o seguinte, na proteína de membrana da hemácia, nós temos alguns glicídios que ficam expostos. Esses glicídios são ligantes. São ligantes. E eles é que dão o formato, ou melhor, eles que dão o tipo de sangue que você tem.
Se você é do sangue A, é porque você só tem carboidratos do tipo A na membrana. Se você tem um outro tipo de glicídio no seu glicocálix, que seria do B, por exemplo, você é do sangue B. Então, um pouquinho de genética aqui rapidamente. Eu tenho aqui, ó, 2 hemácias de pessoas diferentes. Essa hemácia da esquerda é de uma pessoa que é do sangue A. Essa é uma hemácia de uma pessoa que é do sangue AB. Feitosa, e quem é AB? É porque tem as duas, sacou? Tem tanto uma quanto a outra. E feitosa, quem é do sangue O ou zero? É uma pessoa que não tem nenhuma dessas glicoproteínas na membrana da sua hemácia. Bacana, né? Curiosidades à parte, isso ajuda muito no reconhecimento célula a célula, fazendo com que as células consigam ficar conectadas e reconhecidas. E os cânceres, eles são bem complicados, justamente, pode voltar para mim, por conta dessa característica. Uma célula cancerígena ou cancerosa, ela não é destruída pelo seu organismo porque ela tem as glicoproteínas comuns que as suas células possuem. Ela não é reconhecida como uma estrutura, como uma célula invasora. Então, isso dificulta muito o tratamento do câncer pelo seu próprio corpo. De qualquer maneira, o que eu quero que você saiba é que a membrana plasmática, ela é um mar de fosfolipídio, cheio de proteínas dentro, com alguns carboidratos por fora e algumas proteínas por dentro. E também, não falei, colesterol na parte da gordura, na parte do meio dela, que ajuda a dar fluidez. Falando em fluidez, a gente diz que essa membrana plasmática, ela representa um modelo chamado de modelo do mosaico fluido. Porque se você tirar uma foto dessa membrana no momento e fizer um time-lapse, tirar várias fotos na sequência, você perceberá que essas proteínas elas ficam passeando pela membrana. A membrana nunca está igual como esteve anteriormente. Ela é um mosaico. Então eu quero que você entenda agora que a membrana é um mosaico. E a pessoa que pensou primeiro como é que seria uma membrana teve que imaginar um modelo. E aí fundou esse conceito, criou esse conceito do modelo do mosaico fluido que você vê agora no slide. Olha só. No modelo do mosaico fluido, você perceba que a membrana plasmática, ela tem na parte de baixo, né, o citoesqueleto, que seriam essas proteínas que eu estou pintando de vermelho aqui dentro, ó, tá vendo? Na parte de cima tem fibras que ficam do lado de fora da célula, que seriam essas fibras aqui, ó, que eu estou fazendo, beleza? Mais grossas, mais finas, mas ela propriamente dita tem mesmo são as proteínas que estão atravessando ela. Tem mesmo são as proteínas que ficam na periferia dela, do lado de dentro. São os carboidratos que aqui estão, olha só, os verdinhos que aqui estão, beleza? Aqui tem glicolipídio, aqui tem glicoproteína, que está preso à proteína, olha só, tá vendo? E observe que isso tudo, né, passeando por dentro por entre esses fosfolipídios, formando literalmente esse modelo de mosaico fluido.